Olá, venho te trazer uma pergunta. Você acredita que você estará preparado para o mercado de trabalho no pós-crise? Eu te pergunto isso porque a gente já tem percebido algumas mudanças que vêm ocorrendo na exigência do mercado de trabalho, só que com a crise a gente consegue identificar que essas exigências elas têm intensificado muito mais. Então eu quero te ajudar a entender quais são essas exigências, né? O que tem mudado ou intensificado e como é que você pode agir, o que você pode fazer para se manter aí competitivo no mercado de trabalho. Bom, para quem não me conhece, eu sou Juliana Calmazini, sou coach, trabalho com carreira e desenvolvimento profissional. E aí, para a gente continuar o nosso tema, eu te pergunto uma coisa. Eu vou te falar uma frase e que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Já ouviu falar aquela frase onde as pessoas elas são admitidas pela sua competência técnica e desligadas pelo seu comportamento? Eu acredito que você deve ter escutado isso já algumas vezes por aí. E aí, o que isso significa, na verdade? Significa que quando a gente está falando do comportamento, a gente está falando nada mais, nada menos do que as soft skills. Bom, hoje em dia não adianta mais a pessoa ela ter uma super competência técnica, né, no seu dia a dia, ter um bom desenvolvimento, um bom conhecimento, se ela não for capaz de ter uma boa comunicação, né, uma comunicação adequada, dela não conseguir colaborar em equipe, dela não saber trabalhar sob pressão. Hoje a gente está vivendo um momento onde está sendo necessário se reinventar, conhecer as habilidades, conhecer as nossas vulnerabilidades, conhecer o que precisa ser melhorado, conhecer o que a gente precisa melhorar para a nossa área de trabalho, para a nossa empresa, para o nosso negócio. Então, é um momento muito propício ao desenvolvimento das soft skills. Não vai mais ser tolerado, não vai mais haver espaço no mercado de trabalho para aqueles profissionais de fachada, para o protecionismo que a gente vê acontecendo em algumas empresas, infelizmente, mas felizmente isso tudo está mudando. Então, quem não tiver bem desenvolvidas suas habilidades comportamentais, não vai sobreviver no mercado de trabalho daqui para frente, né? Somente as habilidades técnicas, elas não vão ser mais suficientes. Já não estão sendo, mas não vão ser muito mais ainda. Principalmente porque a gente está vivendo um momento onde está sendo muito exigido o protagonismo, a empatia, a colaboração, o equilíbrio, a inteligência emocional, o bom relacionamento. O que tem acontecido? A quarentena, ela nos colocou num afastamento muito grande, né? Por causa do home office que todas as empresas tiveram que aplicar para que a gente não propagasse ali os vírus, né? E mais do que nunca, hoje o bom relacionamento ele tem sido muito mais exigido. Porque se antes não havia um bom relacionamento entre a equipe, alguém, enfim, agora que está muito mais distante, isso vai se intensificar negativamente. E aí, talvez você esteja se perguntando, tudo bem, mas como é que eu então vou conseguir entender quais são os meus gaps? E aí eu te digo que nesse momento, mais do que nunca, a gente tem percebido a internet como um grande aliado nesse sentido. Então existe muito conteúdo, muitos e-books, muitos vídeos, muitos cursos, às vezes gratuitos, às vezes não. E tudo isso te ajuda a você aperfeiçoar aquilo que você já conhecia, né? Alguma capacidade, algum conhecimento que você já tinha, como também a desenvolver alguma coisa nova. E isso é bastante positivo. Mas você deve estar se perguntando, e como é que você vai conseguir desenvolver as suas soft skills? No conteúdo de internet, tem como?
Tem como você conhecer quais são, né, as competências, só que talvez não seja tão efetivo para você desenvolver né, a soft skill, né, desenvolver em você, no seu dia a dia. Então, algumas alternativas que eu te trago são criar cultura de feedback. Então, feedback é sempre muito poderoso. Não aguardar só que as pessoas te tragam, mas você também perguntar por, né? E não precisa ser só do seu gestor. Pode ser de um colega de trabalho, pode ser de um colega de uma outra área. Então, os feedbacks, eles são bastante importantes para nós, né? Para nós como profissionais. Outra maneira de você conseguir se desenvolver é observando uma pessoa que você perceba que já tenha um sucesso profissional, que esteja numa posição que você deseja alcançar ou que você admira e entender o que ela tem, né? Quais são os comportamentos que essa pessoa faz ou tem e que são bem desenvolvidos nela, onde as pessoas admiram e que você pode também observar se caberia na sua área. Mas o principal deles, a principal forma que eu posso te dizer, é você se autoconhecer. Se autoconhecer é fundamental para quem quer sair bem dessa crise, quem quer sair com um diferencial desse momento que a gente está vivendo. Bom, como que você pode se autoconhecer? Né? O que eu te digo de uma forma fundamental também é através da análise do perfil comportamental. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é isso? Bom, o que acontece? Todos nós temos 4 perfis comportamentais. O que acontece é que eles estão em nós, são mais pronunciados em graus diferentes. Então, quando você entende o seu perfil comportamental, você consegue entender qual é o seu comportamento e como você reage, como você responde normalmente em situações diferentes, porque é a tendência do seu perfil, como são as características que o seu perfil tem como principais e que norteiam a sua forma de agir no meio. Além de você conhecer como você reage, né, como você se comporta, você também consegue entender através desse perfil comportamental quais são as suas principais habilidades e quais são os seus pontos de atenção, que é exatamente o que a gente precisa como soft skills, né? Bom, e aí eu te trago uma outra frase que tem tudo a ver com essa questão do perfil comportamental. Você já ouviu aquela frase onde quando a gente se dirige a alguém e fala, poxa, fulano é a pessoa certa, mas no lugar errado? Muito provavelmente, o que acontece nesses casos é que era uma pessoa que estava numa área desalinhado com o seu perfil. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não tem uma facilidade de comunicação e ela é colocada na área comercial. Então, assim, ela vai ter uma grande dificuldade de conseguir se desenvolver, de conseguir mostrar um bom empenho, de se destacar e muito provavelmente vai passar a impressão de que ela não é uma boa profissional. Mas, na verdade, ela não está na área de linha, né, em acordo com o perfil dela, com o que ela tem em essência. Então, por isso que é importante a gente conhecer o nosso perfil comportamental. Talvez você já tenha passado por isso em algum momento, né? De estar num lugar, assim, não está se identificando muito com as atividades que está fazendo, ou conhece alguém que esteja nesse momento, né? Que esteja passando por uma situação dessa. Muito provavelmente a gente conhecendo o perfil dessa pessoa e conhecendo quais são o perfil da vaga, né? Da área onde essa pessoa está, a gente vai perceber que existe um desencontro e que é a pessoa talvez até certa, só que no lugar errado. Bom, então eu tô falando de perfis, quais são esses 4 perfis, né, que eu tanto tenho dito aqui? Então nós temos 4, e mais uma vez, como eu disse, nós temos todos eles, mas em graus, né, diferentes, né, onde um é mais pronunciado que o outro, e aí é o que nos dá uma característica muito mais acentuada com relação ao que cada perfil descreve.
Então, a gente tem o perfil comunicador, a gente tem o perfil executor, a gente tem o perfil analista e a gente tem o perfil planejador. Talvez, pelos nomes que eu te passei, você pode até estar conseguindo pensar, poxa, eu me identifiquei com esse, eu acho que eu sou aquele, mas quando a gente entende um pouquinho mais a fundo as características que cada um desses perfis tem, a gente pode se surpreender. Até porque, como eu falei anteriormente, a gente tem os 4 perfis, só que eles estão em graus diferentes. Então, muitas vezes, às vezes são combinados em 2, né, mais pronunciados do que os outros 2. Então, muitas vezes a gente tem uma mescla de características de um ou de outro que acabam se pronunciando muito mais no nosso dia a dia. Bom, e como eu disse, lá no comecinho, o que eu quero com esse vídeo é ajudar você a entender o que está acontecendo nesse momento, né, com questão à exigência do mercado de trabalho e te preparar, né, te ajudar a se preparar um pouco mais para a retomada desse processo. E o que eu vou fazer então? Como que eu vou te ajudar? Pensando nessa questão das soft skills ser muito mais cuidado, né? Assim, as empresas estão muito mais preocupadas com esse desenvolvimento nos colaboradores. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses perfis que eu trouxe para que você possa entender um pouquinho, identificar um pouco mais em você qual é o seu perfil predominante, quais são as características desse perfil predominante e quais são aquelas que são as que são um ponto de atenção, que é o que você precisa entender no seu ambiente de trabalho, no seu cargo, na sua função, como que ela deve ser desenvolvida. Se é um ponto que precisa desenvolver, né, se é exigido no seu dia a dia ou se não tanto, mas isso já vai te dar um norte muito grande de como você vai conseguir melhorar, né, as suas habilidades comportamentais, para que você possa estar mais fortalecido no pós-crise. Bom, e aí a gente pensa nisso e pergunta, o que tem a ver perfil comportamental com soft skills? Como já tem dado para perceber, tem tudo a ver, né? O perfil comportamental é exatamente os soft skills que hoje se presta muito mais atenção, que é muito mais exigido. São os nossos comportamentos, não as nossas capacidades técnicas. É a forma como a gente se relaciona, a forma que a gente tem de interagir com as pessoas. Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos próximos perfis e também vou trazer uma outra coisa que eu vou te pedir. Se você acha que está sendo interessante, né, se isso vai te ajudar, se vai acrescentar no seu dia a dia, compartilhe com um amigo seu, converse com alguém, fale que a gente vai tratar sobre isso aqui nos próximos vídeos, porque o melhor do que conhecer o seu próprio perfil, para você saber como você se desenvolve, como você reage diante das situações, é você conhecer o perfil de quem está ao seu lado, de quem trabalha com você. Porque aí você vai conseguir entender não só a melhor forma de você colocar alguma coisa, mas a melhor forma como o outro recebe. Porque às vezes a gente fala, passa uma instrução, fala com alguém e a pessoa entende, e às vezes a gente passa a mesma mensagem para uma outra pessoa e essa outra pessoa se ofende. E o que acontece? Acontece que as pessoas, como, né, eu falei, elas são diferentes. Então, quanto mais a gente souber a forma de se comunicar com o outro, né, qual é a forma que o outro recebe as informações, mais assertivo a gente vai ser na nossa orientação. O melhor resultado a gente vai ter, porque a pessoa vai entender o que ela vai precisar fazer e vai fazer da forma melhor. E a área em si, ela vai ser
vai ter um relacionamento muito melhor. Então, os líderes normalmente fazem isso, né? Os bons líderes, eles costumam entender como que cada colaborador seu funciona, qual é o perfil de cada colaborador, primeiro para desenvolvê-los na função onde eles estão, e segundo para que ele possa ter certeza que a comunicação dele vai ser bem mais assertiva do que se ele generalizar uma comunicação só por um estilo de perfil e acabar acontecendo de falhar na comunicação e não conseguir ter o seu retorno esperado. Então, avisar os seus colegas, né? Porque assim você vai poder também comparar no sentido de compreender, né? Porque não tem um perfil melhor, perfil pior. O que tem é o perfil adequado na tarefa adequada, assim como eu comentei da questão da pessoa, né? Certa no lugar errado. Então, se ela está dentro de uma área onde o perfil dela está alinhado, é a pessoa certa no lugar certo, porque vai funcionar. Se não, não. Bom, então, o que eu quis trazer hoje foi isso, né? Falar do mercado, falar como você pode se preparar e te dizer que eu tenho essa forma, né, de poder compartilhar tipos de perfis, como você pode desenvolver. E nos próximos vídeos eu vou mostrar, então, vou comentar um pouquinho de cada perfil para que você possa conhecer cada um deles e entender qual que você é, qual que os seus colegas são e a comunicação, a assertividade ser muito mais potencializada aí no seu dia a dia. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, acione o sininho para que você possa receber os próximos vídeos que com certeza vão te ajudar aí nesse autodesenvolvimento e nessa preparação para o que está por vir nesse processo aí que a gente vai ter de retomada das nossas atividades e das empresas.